Olá, seja muito bem-vindo ao canal Segundo a Palavra de Deus, canal que tem por objetivo te dar dicas e passar a você algumas informações de como que você pode preparar um esboço, preparar uma ministração para poder levar a Palavra de Deus. Eu sou o Bispo Kleber Bauab e hoje eu vou passar para você aquilo que é algo muito fundamental, principal, aliás, em uma pregação, que é o objetivo. Qual é o objetivo da tua pregação? Mas antes de nós continuarmos, olha, já clica aí, deixa o teu like, ative o sininho das notificações, para que todas as vezes que nós postarmos vídeos aqui, você possa receber a notificação e estar acompanhando conosco. E é claro, você vai estar ajudando a crescer o nosso canal. Muito bem, toda pregação, toda ministração, ela tem que ter um objetivo, ou seja, o que eu quero com essa pregação? O que eu quero alcançar? Com quem que eu quero falar? Qual é a situação que eu quero tratar? O que eu quero transmitir para as pessoas que estão me ouvindo? O que Deus está querendo falar com esse público? O que Deus está querendo tratar na vida das pessoas? Então é o nosso objetivo, o objetivo daquela palavra. Ninguém vai levar uma palavra para algum lugar sem querer alcançar um resultado, não é? Então todos nós queremos ter um resultado, seja fortalecer a fé do povo, seja curar a alma do povo, seja até mesmo um culto para que haja cura física, trazer uma motivação nova para o povo, trazer um alerta sobre frieza espiritual, sobre apostasia, quais são as consequências de uma pessoa se esfriar na fé. E eu quero hoje dar aqui um exemplo, um objetivo. Nós estamos no ano de 2020, um ano muito conturbado, um ano que ninguém imaginava que um ano como esse poderia existir e nós temos que passar por tudo aquilo que nós estamos passando. Quantas pessoas sofreram injustiças? Quantas pessoas se sentem injustiçadas? Então, eu quero trazer aqui para você hoje, de uma forma mais rápida, direta, objetiva, uma mensagem que fale, uma pregação que fale sobre a justiça de Deus. Qual é o meu objetivo com essa palavra? O objetivo é que as pessoas entendam e elas recebam no espírito dela o entendimento de que quem está no controle da vida dela é Deus, e não os homens, e não os demônios. Por quê? Porque ela pode estar imaginando que pela injustiça que ela sofreu, a injustiça que estão fazendo com ela, vamos dizer que ela já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está na igreja, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está passando por isso agora. E ela começa a imaginar, aonde está Deus? Cadê Deus na minha vida? Deus não está vendo que eu estou passando por uma injustiça? Deus não está vendo o que estão fazendo comigo, o que fizeram comigo? Porque se nós pegarmos até mesmo esse tempo de pandemia que foi esse ano, quantas pessoas foram mandadas embora e não receberam absolutamente nada? Isso não é uma injustiça? Com certeza. A pessoa trabalhou e não recebeu nada, foi mandada embora, ficou sem emprego, tem família, tem a vida para ser sustentada e agora, de uma hora para outra, simplesmente é mandada embora, não recebe nada, não tem mais emprego. Outros tiveram salário reduzidos, mas as contas não foram reduzidas, os salários foram reduzidos. Outros perderam clientes e tantas outras situações, outros levaram golpes,
Tinham dinheiro para receber, não receberam, as coisas ficaram retidas. Outros já falaram que não vão pagar mesmo. Quantas situações de injustiça as pessoas enfrentam. E o que eu quero? Eu quero que esse público saiba que quem está no controle, a despeito da injustiça que está acontecendo, é Deus e não os homens e não os demônios. Então, eu vou usar aqui um texto que me mostre que Deus faz justiça. Então, você vai começar a orar, você vai buscar, eu vou te dar um exemplo aqui. Então, vamos pegar na palavra de Deus, homens que foram injustiçados, mas viveram a justiça de Deus. Lá em Atos, no capítulo de número 16, tem a história de Paulo e Silas, o grande apóstolo Paulo e Silas, que estão fazendo a obra de Deus. De repente eles veem uma moça tomada de demônios, usada com espírito de adivinhação, que dava lucro para os seus senhores, dava lucro para os seus patrões, através da adivinhação que ela praticava. Paulo e Silas fizeram o quê? Expulsaram esses demônios, libertaram aquela moça. Só que aí o que aconteceu? O lucro que ela dava para os seus senhores, para os seus patrões, acabou. E eles ficaram revoltados e levantaram praticamente a cidade inteira contra Paulo e Silas. Foram lá, denunciaram eles. As autoridades vieram, cometeram ali, lançaram mentiras sobre eles, falaram um monte de coisas sobre eles e foram presos. Mas não foram só presos, não. Apanharam, foram chicoteados, sangraram, doeu. Imagina levar mais de 300 chicotadas, estavam com o corpo tudo cortado, o corpo inteiro sangrando. Foram arrastados, jogados dentro de uma cadeia e ficaram jogados lá. Isso não é uma injustiça? O que eles estavam fazendo? Qual era o pecado deles? Que demais que fizeram? Estavam fazendo a obra de Deus. Estavam lá libertando uma moça. De repente você também está fazendo a obra de Deus, mas sofreu uma injustiça. Você está conduzindo a tua vida sempre fazendo bem para os outros, mas alguém vem e comete uma injustiça contra você. E vem dores, e vem sofrimento, e o diabo que anda ao nosso derredor e que é oportunista, o que ele vai querer? Que você se revolte contra as pessoas, contra tudo e principalmente contra Deus. Porque o diabo lança as setas dele e fala: cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê o teu Deus que está te deixando passar por isso? Só que essas setas inflamadas do maligno não atingiram nem Paulo nem Silas. Mas eles, dentro daquela cadeia, eles fizeram como Jó: eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que nunca me abandonou, ele não me abandonou agora. O Deus que sempre esteve no controle da minha vida, continua no controle da minha vida. Eles tiveram posicionamento para enfrentar aquela situação de dor, de injustiça, de sofrimento, de sangramento e viver a justiça de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, é o que você vai falar. É agora que começa a se cumprir e você transmitir o objetivo, como que a pessoa deve se comportar, qual o posicionamento que ela tem que ter e o que vai acontecer se ela tiver o posicionamento correto. Porque, em primeiro lugar, Paulo e Silas não se revoltaram, mas louvaram a Deus. O que é o louvor? Uma arma espiritual. Eles tinham todos os motivos do mundo para se revoltarem contra Deus.
Eles tinham todo o motivo do mundo para ficar dentro daquela cadeia murmurando, blasfemando, mas não. A palavra fala que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia! Como que você vai enfrentar suas guerras? Não é murmurando, não é se revoltando. Como você vence a injustiça? Não é murmurando, não é reclamando, não é se revoltando, não é você blasfemando contra Deus, mas é você orando, é você louvando, é você dando graças a Deus por tudo, como diz a palavra. Você pode até falar, mas qual o motivo? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E a palavra também diz que ainda que pareça demorado, Deus vai fazer justiça. Aleluia, chega o dia da justiça. E quando chega o dia da justiça, a glória de Deus se manifesta de uma forma poderosa. Enquanto Paulo e Silas estavam ali dentro daquela cadeia, sangrando, com aquelas dores terríveis, Deus envia um terremoto. Aquelas cadeias se abrem, as luzes todas daquele lugar se apagam. O carcereiro entra em pânico, achando que todo mundo já ia fugir dali. Mas Paulo e Silas falam para ele, não, fique calmo, todos nós estamos aqui. E foi um testemunho tão grande e tão poderoso, que o carcereiro perguntou para eles, o que eu devo fazer? Ele desejava ter aquele encontro, ele queria aquele Deus, ele queria aquele Senhor para a vida dele. O mesmo Deus estava na vida de Paulo e Silas. O carcereiro queria para ele. E o apóstolo Paulo então dá uma palavra tão poderosa e que é uma promessa para nós hoje. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E o carcereiro pega, cuida deles, leva eles para a casa dele, cuida, lava aquelas feridas todas, faz ali os curativos necessários. Paulo e Silas então começam a pregar dentro daquela casa, a família inteira se converte, a família inteira é batizada. E quando você permanece firme em meio a toda injustiça, em meio a todas as dores, Deus vai fazer disso um grande testemunho. Todos vão olhar para a tua vida e vão ver que há um Deus na tua vida que te faz suportar tudo isso, que te faz vencer tudo isso. Então, fique firme, porque tudo isso vai resultar num grande testemunho e por causa do teu testemunho, muitas pessoas vão ser salvas. Muitas pessoas, assim como foi a família do carcereiro todo e o próprio carcereiro, Deus vai usar o teu testemunho. E também, quando essa glória de Deus se manifesta, trazendo a justiça dele, sabe o que acontece? Deus te tira dessa situação em dupla honra. Quando as autoridades ficaram sabendo que o apóstolo Paulo ele era um cidadão romano, mandaram lá um recadinho para o carcereiro, manda eles ir embora, porque eles sabiam que não podiam ter feito aquilo com o apóstolo Paulo e com Silas, eles sabiam e agora eles estavam com medo. Mas Paulo falou, não, desse jeito não. Não é assim, pode ir embora. Eles que venham aqui agora se retratar, eles que venham aqui agora pedir perdão, pedir desculpas. E foi o que eles tiveram que fazer. Na frente de todo mundo tiveram que ir lá pedir perdão, pedir desculpas. E é assim, em nome de Jesus. Então, se você está passando por uma injustiça, olha, saiba, Deus vai te tirar dessa em dupla honra. Deus vai ouvir os teus louvores, Deus vai ouvir as tuas orações, Deus vai enviar um terremoto, vai abrir essas cadeias malditas, vai te tirar da injustiça, Deus vai te dar alegria, Deus vai te dar a dupla honra. Então fique firme, persevere, não se revolte, Deus está no controle de todas as coisas.
Então é isso, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo. Então é um exemplo de um objetivo a ser alcançado, fortalecer a igreja, fortalecer as pessoas, sabendo que Deus tem a dupla honra para ela e Deus vai fazer justiça. Então é um exemplo de um objetivo a ser alcançado, um objetivo daquilo que eu quero transmitir para a igreja num momento tão difícil como esse, de tantas injustiças, para que ela seja fortalecida na sua fé, no seu ânimo, e ela continue andando, perseverando, louvando a Deus, permanecendo firme na presença do Senhor, sabendo que Deus vai fazer justiça. Amém? Que Deus te abençoe. E olha, nós temos um treinamento completo aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link onde você encontra ali um curso, um treinamento sobre como preparar a palavra de Deus. Aí você encontra todas as técnicas, tudo aquilo que é necessário para você preparar a tua pregação, preparar aí uma ministração da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e continue acompanhando o nosso canal segundo a palavra de Deus.